Oi, gente, boa noite. Atendendo alguns pedidos, algumas indagações das pessoas que eu conheço e que me perguntam como que começou, como que despertou a paixão pela literatura na minha vida e falar um pouquinho, né, do nosso livro novo, que é o Marian Quer Viver. Então, aos 4 anos de idade, eu tive uma doença que se chama nefrite. E essa doença você tem que ficar imóvel, eu teria que ficar internada e vivendo uma dieta de hospital. Como minha mãe tinha mais filhos e o médico percebeu que ela era uma mãe muito cuidadosa, ela assinou um termo de responsabilidade e ficou comigo em casa. E eu teria que ficar em repouso absoluto, senão eu perderia os meus rins. E aí, quase que diariamente, ela tinha que me levar até o médico para ele me olhar e a pressão sobe muito. A gente tem vários problemas e tem que tomar a medicação adequada, como bezetacil, essas coisas. Então, eu fiquei 4 meses desse jeito. E aí os meus pais, eles não sabiam o que fazer, porque é muito difícil você manter uma criança de 4 meses quieta. Ainda mais eu, era ligada no 300. E aí a ideia foi que os meus irmãos já estudavam e tudo, e meu pai percebeu que eu tinha muita curiosidade, que eu tinha muita vontade de ler e escrever. E eles começaram a me ensinar e meu pai comprou diversos livros, né, infantis para mim. E nessa época eu vivia decorando essas histórias e gostava de tudo que eu aprendia, que eu lia, eu repassava para as pessoas, para minha família, para quem ia me visitar na minha casa. E então eu decorava tudo e começava a contar para essas pessoas. Então, essa paixão de contar a história vem desde pequena. Já no colegial, eu conheci uma professora que era, nossa, um ícone para mim. É, o nome dela era Neuzinha. Ela era uma mulher tão elegante. Ela era tão elegante, tão instruída, tão bonita, sabe? Tão poderosa. E ela me fez apaixonar totalmente pela literatura. Eu já gostava de ler muito, porque meu pai tinha o hábito de ler, ele lia muito, então eu aprendi a ter esse hábito com ele desde pequena. E quando eu vi essa mulher, eu falei assim: meu Deus, eu quero ser como ela, sabe? Ela é elegantérrima, conversava muito bem e tudo. Lógico que eu não cheguei aos pés da Dona Neuzinha, mas ela me fez apaixonar pela literatura, literalmente, porque eu sou mais, né, mais tovadinha, mais doidinha e tal, mais meninona. E, enfim, ela me ajudou, assim, a brilhar nas redações, a, a pôr pra fora aquilo que eu mais gostava. E a coragem mesmo veio com o tempo. Eu já mexi com música, eu fazia letras, né? Eu compunha, eu tinha muitas coisas que eu já escrevia desde novinha, né? Eu adorava, achava lindo ter diário, achava tão bonito. E na época eu não tinha condições de ter um diário, porque era caro para os meus pais, éramos 4 irmãos e tudo, a situação não era tão boa assim. Então eu criava, sabe, os caderninhos onde eu podia fazer um diário e tudo. E eu fui escrevendo, fui compondo letras, né? Eu compondo, escrevendo
composições e tudo, haviam poesias também. E aí, quando eu cheguei aos 26 anos, eu tomei coragem. Tomei coragem e comecei, ao invés de escrever um diário, eu comecei a escrever o meu primeiro livro, que se chama Carmen de Sevilha. Esse livro, para mim, é maravilhoso. Eu dei a minha alma para esse livro e eu custei, eu demorei bastante tempo assim para ter coragem de mandar para uma editora. E o mais incrível foi que quando eu criei coragem, que eu decidi confiar em mim, no meu talento, eu mandei esse livro para 3 editoras. A primeira editora que recebeu gostou, e publicou o livro. Foi em média de umas 5.000 cópias já vendidas até hoje. Vai fazer 3 anos que o livro foi publicado. Eu nunca fiz um marketing desse livro pesado. Eu estou aprendendo agora, né, que o autor é responsável pelo sucesso do seu trabalho, né, que hoje em dia as editoras não são como antigamente, elas não têm condições de bancar todos os autores e mesmo assim a gente já teve uma quantidade de vendas bem significante, né? Então, o primeiro livro foi Carmen de Sevilha. Ele é um romance mediúnico que conta a história, uma vida de uma pessoa. É uma história verídica, é a verdadeira história de Carmen de Sevilha. E é um aprendizado. A Carmen é empoderadíssima, é uma mulher que sabia o que queria e ela não tinha. Ela passou por cima de tudo, né? Então é um livro de muitos aprendizados, de muita emoção. Ela sofreu muito, ela venceu muito, é uma coisa absurda, assim. Eu recebi mensagens do Brasil inteiro de pessoas me dizendo que o Carmen tinha sido o melhor livro que essa pessoa tinha lido, sabe? Que eles amaram, acharam fantástico o livro. E aí eu fiquei muito feliz porque quando eu resolvi escrever, eu queria fazer uma coisa que fizesse a diferença na vida das pessoas, né? Então, quando eu resolvi escrever, independente de ser um livro espírita ou fictício, né? Eu queria que cada livro que eu escrevesse levasse uma mensagem importante para as pessoas, que tivesse que agregasse na vida das pessoas, que emocionasse essas pessoas, que essas pessoas sentissem a alma, sabe? A alma que eu colocava naquilo que eu estava escrevendo. E o Marian foi a mesma coisa. O Marian é um livro fictício, não é uma história verídica, mas é uma história baseada em diversas histórias verdadeiras. Eu li muito sobre a história das mulheres na África que sofrem a mutilação genital. Eu chorei com essas mulheres, eu vi diversas histórias. Eu vi uma mulher que me deu a inspiração mesmo para criar a Marian, que essa mulher teve coragem de lutar, né? De ajudar as irmãs dela, né? Do país dela e tudo. Então, eu eu me emocionei demais. E a Marian, ela, ela saiu do casulo, sabe? À medida que eu fui escrevendo a história, ela foi se empoderando, ela foi amadurecendo. Ela teve o João na vida dela, que era uma pessoa fantástica. E eu acho que ela é tão bonita quanto Carmen. Cada uma na sua particularidade, né? A Marianne tinha
falta de ser ela mesma, falta de coragem, e ela foi adquirindo essa coragem. A Carmen, que é a Ana, né? Ana Bernardes, na realidade, Carmen era um nome fictício. A Carmen, ela foi aprendendo com o tempo. Ela aprendeu a ser um pouco menos, que ela era demais, né? Mas são duas histórias maravilhosas. E tudo que eu fizer, tudo que eu colocar a mão para fazer, são histórias para emocionar, para aquecer o coração das pessoas, para levar o melhor que eu puder. É o momento de escrever para mim é o momento que eu estou mais próxima de Deus. Eu até me emociono porque é um momento em que eu divido com as pessoas tudo de bom que Ele me dá, né? Tudo de bom que Ele faz por mim, e tudo de aprendizado, de ensinamento, de experiência que Ele passa para mim. As inspirações que eu recebo, eu ponho a minha alma nelas para colocar no papel e poder repassar isso para as pessoas, porque eu quero marcar a vida dessas pessoas de forma positiva, porque todas as histórias que eu escrever, elas têm um tema importante, elas têm uma moral interessante, uma moral válida, elas têm um ensinamento, elas têm um engrandecimento. E a leitura, ela é extremamente importante porque a gente aprende com as vidas contadas, né? Sejam elas fictícias ou não. Então, é um aprendizado, igual a gente aprende com o exemplo de outras pessoas, né? A, a literatura, ela te leva, né? Ela te leva para o alto e além. Então, o Carmen de Sevilha, ele é vendido em todas as livrarias do Brasil. E para quem quiser ter um acesso mais fácil ao livro, eu sei que tem no site da Saraiva, entrega em casa rapidinho. Ele tá com um desconto super bacana, é impresso, né? Já o Marian, que é um lançamento, Marian Quer Viver, é um lançamento, ele está em e-book, mas eu creio que a Amazon disponibiliza a versão impressa também. Ele está no site da Amazon.com. O valor dele é bem baixinho também, assim, para as pessoas conhecerem a história, vivenciarem comigo essa história. E muitas pessoas me mandaram mensagem, essas pessoas que leram o livro me pediram, eu fiquei muito tempo sem publicar nada, esperando, sei lá, eu estava esperando alguma editora, alguma coisa acontecer. E aí demorou uns 3 anos, porque o Marião eu escrevi logo em seguida. Eu acabei o Carmen, eu já falei assim, agora eu vou escrever um livro é, diferente. Eu quero falar de uma coisa real, eu quero falar de um problema sério e eu quero despertar a comunidade, a sociedade para as coisas do bem. Em cima de uma tragédia, eu criei uma pessoa que conseguiu superar todas as atrocidades que ela passou. E é muito bonito você ver a Marianne florescer, simplesmente florescer. Ela floresceu, ela cresceu e foi um prazer escrever, foi uma emoção escrever, foi um aprendizado escrever. E eu tenho certeza que, como Carmen de Sevilha, para quem já leu, sabe que ele faz qualquer pessoa chorar. O Marianne vai fazer qualquer pessoa se emocionar também, né? Então, eu espero que vocês gostem. Agora, nesse canal, no meu canal, né, no meu IG, eu vou começar a publicar mais coisas, vou começar a contar mais coisas para vocês. E a gente vai começar a se comunicar mais, eu prometo. Prometo que eu vou sair do casulo e vou conversar mais com vocês, tá bom? Um beijo enorme para vocês.